Antigamente a gente tomava muita porrada, assim, tinha os treinadores que davam muita porrada, o caralho. Mas hoje você tem que mostrar mais conhecimento do que outra coisa. O cara te respeitar, entendeu? Porque o atleta hoje, ele é diferente do que nós éramos no passado. Porque eles hoje eles se interessam na parte tática, de estudo. A internet ajuda muito, obviamente. A gente não tinha tudo à disposição. Então os caras hoje, eles estudam também. Então, assim, para debater, não adianta você querer gritar. Não vai na porrada, não vai. Mudou, né? Mudou bastante. E não é só no futebol, não, né? Eu vejo no nosso meio também, eu vejo. Mas acima de tudo, você tem que, obviamente, tem momentos que você tem que pegar um pouco mais pesado, mas com respeito, entendeu? O que não pode faltar é respeito. Se não tiver essa simbiose, assim, você não consegue mais, entendeu? E você se vê com um treinador de que estilo, Guilherme? Eu peguei um pouco de muitos. Eu vou te falar assim, o cara que assim, mudou a minha vida, não só pela oportunidade que ele me deu, mas estar 1 ano e meio com ele diariamente foi o Telê. Meu Deus. E por que eu falo 1 ano e meio diariamente? O Telê você teve diariamente aonde? No São Paulo. Quando eu tava no Marília, joguei o Campeonato Paulista da primeira divisão 93, foi muito bem. E o Telê pediu a minha contratação, a minha e do Juninho Paulista. O Juninho no Ituano e eu no Marília. Lembrei agora. Só que nós, na época, no São Paulo, os solteiros eram obrigados a morar no CT, na Barra Funda. Só que ele morava lá também. Então foi 1 ano e meio convivendo com ele, não só em treinamento. Era diariamente, o dia inteiro. Assim, foi um cara que eu aprendi muito. Muito, mas muito, muito, muito. E uma coisa que eu não abro mão, assim, e é difícil hoje em dia, né? Que é repetição, que eu falo assim, de treinamento de finalizações, de parte técnica, que ele era um cara extremamente exigente na hora de você dominar certo. O que se fala hoje, domínio orientado, isso não é moderno. Esse Telê me ensinava o Doriva. 30 anos atrás. Ele ensinava isso há 30 anos atrás. Ele ensinava, eu posso te falar que ele ensinava. Que se fala hoje domínio orientado, você já vem com o corpo virado para qualquer lado, a quebra do pescoço. Isso ele ensinava a gente há 30 anos atrás. Não domina assim, não para a bola a hora que ela vem de lá aqui. Não, você já domina virando. Para você já ter uma visão do outro lado. Esse tal do domínio. Esses detalhes fazem muita diferença. Né? 1, 2 segundos você pode fazer um gol. É o famoso fundamento. Você vê ontem então, o domínio do Mateuzinho para cruzar pro... Isso. O tal do domínio orientado. Ele já virou, já abre. Então assim, ele fazia isso há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Óbvio que a maior parte da tática, e ele cansou de falar isso. O Miller veio aqui e falou, o Telê... Tática não era com ele. Então, e ele sempre falou isso. Não adianta tática se o meu atleta não tiver técnica, que na hora de passar ele vai passar errado. Obviamente que a gente fazia muito, muito coletivo. Mas a parte de trabalho técnico, de domínio, cruzamento, finalização, ele era perfeito. Nas correções. Eu cheguei do Marília e ele chegou pra mim e falou assim, você acha que você sabe cabecear porque você faz muito gol de cabeça, mas você não sabe cabecear. Eu vou te ensinar a cabecear aqui. É muito franco, assim, né? Então são coisas assim que eu aprendi muito com ele no dia a dia. Uma questão também que ele me ajudou muito nisso, que eu via, né? Essas histórias que o pessoal conta, né? Que chegava fulano com um carro novo, importado. Porra, ele brigava e brigava mesmo. E ele falava, vocês têm que comprar carro, casa, apartamento, que ninguém te tira. Tá? E ele falava muito isso no dia a dia para nós ali, que nós morávamos com ele. Então, nessa parte financeira, ele me ajudou muito. Até porque muitos garotos, às vezes, não tinham a oportunidade de ter esse conselho dos pais em casa, né? Saía muito novo, viajava. E o problema do atleta brasileiro sempre foi cultural. Sempre. É cultural. Sempre foi. Hoje é diferente. Não estou dizendo que a grande maioria hoje tem uma consciência financeira que faz com que ele pare e não precise mais trabalhar. Até pelos valores que se ganham hoje é muito mais fácil de você conquistar um patrimônio, seja ele só
só em moedas ou em patrimônio de imóveis, ou que esses imóveis que possam render mais dinheiro ainda do que uma poupança, do que alguma aplicação, não são todos. Mas a nossa época era mais difícil, culturalmente falar. Todo mundo queria comprar carro, todo mundo queria, enfim, gastar. Então ele foi muito importante. E como ele falava muito esse negócio de casa, apartamento, e eu, em Marília, interior, não tinha muito prédio vertical, é casa mesmo. Então, desde lá, eu comecei a investir em imóveis. E foi uma coisa que eu fiz a vida inteira, entendeu? Então, ele também, nessa situação, principalmente na minha situação financeira, foi um cara que me ajudou muito. Que legal. Muito, mas muito mesmo. Mas dentro do campo, o seu perfil de treinador é eu tenho muito jogo mais pra frente? Sempre foi. De jogador que trata bem a bola. Propositivo, como eles dizem hoje, né? Propositivo, propor o jogo. Não reativo, não isso? reativo, Só que aquilo que eu falo pra você, eu tenho que entender o que... Tem time que não dá pra mas fazer. o que você... Não, eu gosto... Você tem a carreira toda pela frente agora. Claro. Mas a sua linha de pensamento é essa. De ter um time técnico que possa atacar mais do que defender. Ter mais a bola, entendeu? Se você pegar o nosso time do... Mas o seu atacante tem que marcar lateral... vai ter que cumprir função, que a gente fala. Vai ter que cumprir função. Sim, eu não gosto de... E isso nós fizemos com o Velo no Campeonato Paulista, mesmo jogando contra a Corinthians, Red Bull Bragantino fora. Nós fizemos um jogo em Brasília contra o São Paulo. São Paulo, os grandes, eles mesclam um pouco, né, no Campeonato Paulista. Isso, um jogo joga como titular e tal. Nós fizemos um jogo contra o São Paulo em Brasília. O São Paulo jogou o time totalmente titular. O quarteto, né, que era o Oscar, Lucas, Calheri e Luciano. E foi 3-3, um jogo aberto. Nós fizemos um baita de um jogo. Empatou com o Santos também, né? Ganhou do Santos e quase empatou com o Corinthians. E quase empatamos com o Corinthians aqui na Arena. E nunca baixando as linhas totalmente. Sempre na média. Porque isso é uma coisa assim que... E aí já é coisa minha como treinador. Se eu baixar muito as minhas linhas, primeira coisa, eu vou atrair o adversário para perto do meu gol. E quando eu roubar, eu vou estar a 70 metros do gol adversário. Acho que a média... Eu gosto de pressionar, mas a média alta, para nós foi muito importante no Paulista. E nós perdemos alguns jogos, que é normal o time pequeno perder, mas sempre jogando bem, entendeu? Nós tivemos um jogo bem abaixo, que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão, que nós perdemos de 1-0. Esse jogo foi um jogo que nós realmente... Foi muito mal. Nós jogamos muito mal mesmo. Mas os demais, sempre teve jogo, sabe? Sempre teve jogo. E essa é aquilo que eu entendo. Eu sempre quero. O que você acha, Guilherme, desse negócio das comissões técnicas, ter treinador para bola parada, treinador para zaga, treinador para isso, para aquilo, dividir as funções na comissão? Quando você tem essa condição e você tem... Você acha legal? 4, 5 campos no centro de treinamento, é bacana. Aí vale. Agora, você não tem como fazer isso, você tem um campo só para treinar. Você não tem. Mas você faria, se tivesse essa condição, você faria? Faria. Tranquilamente. Porque aí você foca muito nessa situação, sabe? Você separa. Hoje, o que eu faço, eu acho assim, muito importante a bola parada, tá? Hoje em dia, muito. Muito. Nós fizemos alguns gols lá no Velo. Como eu tenho um campo só de treinamento. E não tem muito tempo para treinar. Então, a bola parada eu faço os atletas... Na época do Velo, você tá falando. No Noroeste agora, como que tá a estrutura? Parecida com a do Velo? Nós vamos ter... Provavelmente o campo adjacente vai ficar pronto antes da pré-temporada. Aí eu tenho 2. Aí eu posso até dividir. Mas quando eu não tenho, o que eu faço? O treino é 3h30, ó. Os caras da bola parada chegam às 3. Meia hora antes, bate ali 15 faltas de cada lado. E é uma situação que você pode fazer para... Quando você não tem uma estrutura para que você possa fazer isso separadamente, entendeu? E o gramado sintético?